Aí, ó. Tá. Agora a gente está vendo o teu desktop todo, tá? Ah, tá, eu fechei ali, então. Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu ver aqui, mestrado. Aqui, apresentação. Estão vendo? Sim? Sim. Tá. Sim. Sim, tá. Então, deixa eu botar para apresentar. Assim, né? Perfeito. Uhum. Tá, deixa eu colocar aqui para o ladinho. Porque senão para mim fica... Então tá, vou começar me apresentando, tá? Então, sou a Luciana, sou psicóloga, fiz minha formação aqui na PUC. Eu fiz outras formações, eu sou psicoterapeuta psicanalítica, fiz especialização em avaliação psicológica aqui na PUC, em neuropsicologia no IPOG. Estou fazendo atualmente a pós-graduação em neurociências e comportamento online aqui pela PUC. Tenho formação em gestão de pessoas também, que eu trabalho muito na linha da orientação profissional, até o meu trabalho de mestrado é a validação de um instrumento em habilidades e competências. Eu sou do grupo da professora Tatiana Erigaray, que é em avaliação, reabilitação e intervenção humano-animal. Tá? E aí, na aula, o professor abordou mais a questão da epilepsia, mais as partes estruturais, né? E como a intenção, acho que é a gente ir amarrando assim com a nossa experiência e com a nossa forma de trabalhar. Eu vou entrar mais nas partes das funções, né? E o impacto das malformações corticais, como é que eu observo isso no meu trabalho, tá? Que é mais na linha que eu venho estudando. Estou um pouco atrapalhada. Aqui, tá. Então, coloquei aqui uma foto, mas para ilustrar, mas o que eu vou falar vai ser, a princípio, sobre as funções, então, do córtex, e como que é esse impacto, caso tenha alguma má formação ou alguma lesão, e como é que isso chega até mim, né, e como é que funciona, então, o trabalho para entender as potencialidades e as dificuldades das pessoas que chegam com alguma questão desse tipo, tá? Então, o córtex é responsável, né, principalmente pela projeção sensorial e cognição, planejamento e inibição de movimentos, processos mentais complexos, compreensão e expressão da linguagem, memória e aprendizagem, experiências emocionais e motivacionais. E aí eu vou ir amarrando com essas áreas que eu trabalho, porque eu vejo que não são coisas separados, né? Eu entendo que é tudo uma coisa só. Então, ao longo da apresentação eu vou ir amarrando todas essas linhas teóricas que eu trabalho, que eu vejo de uma forma unificada, né? O ser humano tendo uma mente, essa mente está num corpo, que está num cérebro, e como que isso acontece de uma forma integrada. Então, assim, estrutura versus a função. Né, muitas vezes o encaminhamento para um neuropsicólogo vem através, né, ou de um neurologista, ou às vezes da escola, ou do médico, enfim, do psiquiatra, porque uma coisa é a estrutura, então às vezes não aparece no exame de imagem, ou aparece e querem entender qual a dimensão, né, e o que isso pode estar ocasionando, né, mais ou menos como comprar um celular. Então, tu olha ali o celular, aparentemente está tudo ok, mas tem alguma coisa nele que não está funcionando. Para entender se está funcionando, eu vou ter que entrar nesse celular, mexer nos aplicativos, testar os aplicativos e ver como é que ele está funcionando. E aí entra o trabalho da avaliação psicológica, principalmente o trabalho da avaliação neuropsicológica, que é testar essas funções e para ver onde que está a dificuldade do sujeito.
Então, eu achei um artigo que falava, né, sobre malformações corticais relacionando com distúrbios da linguagem, da aprendizagem, né, e aí estava falando sobre a dislexia, né, então, na pesquisa, né, trouxeram que pacientes com dislexia apresentavam alterações no processamento temporal auditivo com prejuízo no processamento fono, né, e apontaram presença de malformação cortical, né, com o substrato anatômico das alterações. Então, há relatos, né, de que os distúrbios de linguagem e aprendizagem, então a dislexia sendo uma dificuldade na habilidade de leitura e escrita, né, e tendo como uma provável causa malformações corticais. E eu vou entrar em outras funções também, né? Quando a gente faz avaliação neuropsicológica, a gente avalia todas as funções cognitivas, né? Eu não vou avaliar apenas uma, então, mesmo que venha com uma queixa, eu preciso avaliar tudo para ver como esse cérebro está funcionando e para ver de forma integrada, né? E aí, assim, vou compartilhar com a turma um pouco o ranço assim dos psicólogos quando chega uma demanda assim, aplicar VISC, né, que é um teste de inteligência. Não nos diz nada aplicar VISC, porque é apenas um teste, muitas vezes, embora seja o padrão ouro para teste de inteligência, dependendo do caso, não é o mais indicado para aquele indivíduo. Porque às vezes é um sujeito que tem tantas dificuldades que sequer vai conseguir fazer aquele teste. Aí, às vezes, a gente precisa usar outro teste, é mais ou menos como eu chegar para o neurologista e falar assim, fazer ressonância. Eu não chego solicitando o exame, eu chego e encaminho para o neurologista vai avaliar qual exame é o mais apropriado para aquele paciente. Na avaliação neuro, a gente não aplica só um teste. Então, assim, no caso do VISC, ele avalia a inteligência. Eu preciso avaliar todos esses construtos para entender, porque às vezes uma dificuldade, um rebaixamento na atenção ou na memória vai impactar no final. E aí, será que é por um déficit na inteligência ou será que é porque o sujeito não prestou atenção? Então, ele sequer registrou o que precisava ser feito e se dispersou ao longo da testagem. Então, eu preciso estar atenta para essas questões. Então, a gente faz a gente escolhe uma bateria de testes de acordo com aquele sujeito. A gente vai escolher de forma personalizada para aquele sujeito. E aí, ao longo da testagem, né, a gente costuma dizer que o nosso olhar, quanto psicólogos, ele é soberano ao teste. Porque tem coisas que eu vou olhando durante a testagem, que eu vou captando, e que eu preciso levar em consideração não só o resultado final do teste, né? Porque um teste, só a aplicação do teste é algo que uma pessoa bem treinada poderia fazer, né? Precisa do psicólogo, porque ele vai ter esse olhar para conseguir integrar tudo, né? Então, por exemplo, um sujeito que está com depressão, então eu preciso avaliar características de personalidade, alterações de humor, ansiedade, pensamentos. Porque um sujeito com depressão, talvez ele não consiga prestar atenção, ele vai ter um rebaixamento na atenção e na memória. E a questão dele pode não ser atenção e memória, é em razão da depressão. E aí isso também vai impactar no teste de inteligência. Então, às vezes eu preciso primeiro tratar a depressão, para depois fazer uma testagem para avaliar esses outros construtos. Tá. Né? E aí aqui eu vou entrar mais na parte das funções executivas e da memória, né? Que eu vou abordar um pouco mais isso, né? Então, as funções executivas sendo responsáveis por algumas habilidades como julgamento, controle inibitório, né? Controle emocional, memória operacional, planejamento, organização, atenção, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva, criatividade, curiosidade, motivação, habilidades sociais, são comportamentos que são vistos como socialmente aceitos, outros não. Às vezes, um sujeito demenciado começa a perder exatamente essas habilidades, começa a ter comportamentos inapropriados. E aí a gente começa a ver que está tendo alguma falha nas funções executivas. Muitas vezes é o primeiro sintoma
de alguma questão mais degenerativa, né? Mais demencial. Muitas vezes começa por aí. Então, nós vamos ter diferentes abordagens no tratamento, dependendo da faixa etária, né? Então, a criança, a gente precisa aproveitar aquela exuberância cognitiva, né, de que o cérebro da criança está em formação, que aquelas estruturas vão ser impactadas pelo meio e pela estimulação e por todo o ambiente e os estímulos que ela está recebendo, isso vai impactar na formação do cérebro dessa criança. Então, eu poder intervir enquanto criança, eu vou ter uma resposta melhor, né? E a longo prazo, que isso vai repercutir na vida adulta, e crianças tendem a responder muito mais rápido do que um adulto, por exemplo. Né? Isso tanto em psicoterapia, como trabalhando em reabilitação neuropsicológica. Eu não trabalho com reab, né? Então eu trabalho na parte da avaliação, então eu encaminho quando eu vejo a necessidade de reab, ou se é uma questão de psicoterapia, daí é uma área que eu trabalho, né? Em psicoterapia psicanalítica. O adolescente, ele tem outras questões peculiares, né? Então, tem algumas questões que são próprias do adolescente, então a gente sabe que o córtex pré-frontal é a última parte do cérebro, assim, a amadurecer, né? Então, é característico da adolescência a impulsividade, labilidade, né, emocional, então não controlar direito algumas emoções, enfim, e que são próprias dessa idade, né? Até por uma questão orgânica, né? E aí também entra muito o meu trabalho de orientação profissional, de que eu também tenho que estar atenta a isso, o que é próprio da adolescente e o que está extrapolando essa fase, né? E que daí eu vejo que eu preciso fazer um encaminhamento, ou se eu estou diante de um adolescente que tem aquela impulsividade, aquela rebeldia própria da fase, ou que daqui a pouco eu posso estar diante de um transtorno e que precisa de uma intervenção e um encaminhamento, né? No caso do adulto, né, em psicoterapia psicanalítica, a gente fala assim, a gente brinca que a gente só atende crianças, porque o que vem para tratamento é o lado infantil. Então, eu preciso entender a criança que esse adulto foi, porque essa criança, né, que ele foi, isso deixou marcas nele, e é muito a forma como ele vai lidar com as vivências atuais, né, que vão sendo reeditadas ao longo das outras fases, mas que de alguma forma vai repercutir. Então, as vivências infantis vão repercutir na vida adulta, né? Então, entender que fase esse sujeito está. É um sujeito que está passando por uma separação, por uma questão de trabalho, está querendo repensar a profissão, né? Ou de repente está naquela crise assim da meia-idade, está repensando o que eu fiz da minha vida até agora, atingir as expectativas que eu queria da minha vida, né? Eu tinha outros planos e de repente, né, está querendo repensar algumas coisas da vida. Então, também vão ser outras intervenções, e no idoso a gente tem que estar atento, né, o que também é esperado para a idade, né, e o que eu posso já estar como um sinal de alerta, e aí já fazer um encaminhamento precoce, porque a gente pode estar diante já de um declínio cognitivo, né, que pode estar sugerindo um estado demencial, e muitas vezes só vai se perceber no idoso quando já está tendo muitas perdas, né? E não lá no início, né? Que às vezes a pessoa começa a ficar um pouco inadequada, fazer comentários que não fazia antes, ter comportamentos que não fazia, né? E isso às vezes já é um sinal de alerta, né? Não esperar aquele sujeito já estar com perda de memória, ou no caso do Parkinson já está apresentando, né, dificuldade assim, arrastando os pés ou os tremores, que em geral é aquele caminhar arrastado que a gente percebe primeiro no Parkinson para depois vir os tremores, né? Isso também depende muito de cada paciente.
mas que a gente tem que estar em alerta nos primeiros sinais. Quanto mais cedo fizer a intervenção, melhor. A gente fala que o idoso, né, tá descendo uma ladeira, então a gente vai tentar frear o mais rápido possível, né, para que isso vá de uma forma menos agressiva possível, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala era um sujeito que a gente percebe muito. Se aposentou, de repente começou a ter um declínio. Era um sujeito super ativo e começou a ter um declínio. Sim, então, depois de uma certa idade, a gente recomenda tudo aquilo que tu fazia, não para de fazer, faz mais, né? Obriga o teu cérebro a continuar exercitando e fazendo novas conexões. Então, tem uma tendência da família, e às vezes a gente tem que trabalhar com a família muito perto, a querer fazer as coisas pelo idoso, desde assim ir lá pegar um copo d'água. Então, o idoso passava o café, então viu que começou a se atrapalhar, a família, deixa que eu faço. Não, deixa ele seguir fazendo o café, deixa ele levantar e pegar a água dele, deixa ele fazer uma caminhada, ajuda ele a seguir fazendo as atividades que ele fazia para que ele não tenha mais perdas, porque senão ele vai começar a ter mais perdas ainda, né? Hoje já tem, inclusive, alguns estudos né? Porque tudo aquilo que a gente fez quando criança, adolescente, adulto, a gente vai colher quando chegar na velhice, digamos assim, né? Então, aquele sujeito que praticou atividade física, que teve muitos estímulos, né? Que aprendeu um instrumento musical, aprendeu uma língua nova, né? Que fez várias atividades que obrigou o cérebro a sair da zona de conforto. Então, tem uma tendência, né, a chegar nessa fase com mais recursos, né? Como se a gente estivesse fazendo uma conta, assim, colocando tudo numa poupança, e aí chegou nessa fase, então tu tem um saldo ali. Não sei se eu estou indo muito rápido. Tá ok? Tá. Então, vou falar um pouquinho sobre funções executivas e o TDAH, né? Que o TDAH, eu acho que ele é um transtorno, embora muito bem estudado, ele é muito polêmico, né? Então, assim, alguns, às vezes, assim, me angustia muito ouvir, às vezes, alguns colegas, por desconhecimento, não, TDAH não existe, porque o sujeito, ele presta atenção no videogame, fica horas no videogame, mas é sem vergonha, não quer estudar. Não, mas o videogame ele entrou em hiperfoco, né? Mais ou menos como assim, tu tá numa estrada reta ou numa estrada curva cheia de desafios. Onde que tu vai manter mais a tua atenção? Na estrada curva, porque tu te obriga a prestar atenção, então tu, né, entra em foco. E o TDAH tem uma tendência a entrar em hiperfoco em atividades que para ele são prazerosas. Então, é típico do TDAH conseguir ficar muitas horas fazendo algo que goste muito. E aquilo que não gosta, desliga e vai para outro planeta. Então, eu também tenho que estar atenta quando chega um paciente assim, se o problema dele é um problema de aprendizagem, né? Porque às vezes começa a ter rebaixamento na escola, por exemplo, em matemática, em português, mas em outras áreas ele vai super bem. Tá, mas é uma questão de aprendizagem, ele tem dificuldade de aprender ou ele não prestou atenção? Porque se ele não prestou atenção, ele não registrou, ele não sabe nem o que está sendo dado. Então, não é uma questão de aprendizagem, né? E tem uma questão orgânica do TDAH, né? A região do córtex pré-frontal, né, é onde aparece, né, um prejuízo, né, uma falta assim de amadurecimento, né? Então tem uma questão orgânica ali que está atuando também, né? E aí entra todas as funções executivas que eu citei antes e que tudo isso vai estar prejudicado, a parte do planejamento, então eles tendem também a ser mais impulsivos, mais desorganizados, prestam atenção só naquilo que interessa, aquilo que não interessa não consegue, acaba se distraindo porque não consegue focar, não consegue fazer um filtro daquilo, né, de estímulos externos para focar em algo importante.
né, planejar ações futuras, então eles têm muita dificuldade nisso. E isso eu vejo, assim, com muitos adolescentes que eu faço orientação profissional, eu dou algumas atividades para eles fazerem em casa. Mais do que as atividades em si, eu fico muito atenta a como eles chegam com a atividade. Alguns esquecem, alguns vão fazer na sala de espera, alguns chegam com atividade na pastinha, outros com a atividade toda amassada dentro do bolso. Então, está me falando de jeitos de funcionar completamente diferentes. Alguns vão ter muita dificuldade de fazer, outros vão conseguir fazer facilmente, né? Aí aqui, né, eu coloquei duas imagens, né? Então, de um cérebro, a princípio normal, e um já num estado degenerativo, porque eu vou começar a falar um pouco sobre memória e self, né? Nós somos as nossas memórias. Então, assim, uma coisa que fica, quando falam, né, da cura do Alzheimer, digamos assim, sai às vezes umas notícias assim que a gente escuta, eu fico pensando, ok, mesmo que se consiga regenerar esse tecido, vai ser a mesma pessoa? Porque uma coisa é regenerar o tecido, outra coisa é recuperar aquelas memórias que aquele tecido já não existe mais. Então, vão ser impressas novas memórias, novas vivências, é um novo ambiente. Aquele sujeito que foi criado pelo pai e pela mãe, aqueles pais já morreram. Ele vai estar num ambiente totalmente diferente, circulado por outras pessoas e vai ter novas experiências. Então, será que vai ser a mesma pessoa? Provavelmente não. Então, uma coisa é recuperar o tecido, outra coisa é recuperar o sujeito, recuperar o self, né? Se nós somos as nossas memórias, então fica aqui, eu acho que para a gente pensar um pouco sobre isso, né? E aí eu vou entrar falando um pouco sobre memória, né? E aí tem o Eric Kendall, que é um autor que em neuropsicologia a gente utiliza bastante. Ele é médico, neurocientista, eu acho que muitos já ouviram falar nele, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel em Medicina pelos estudos em memória, né? Então, ele fala exatamente disso. Cada indivíduo é único, cada sujeito foi criado em um ambiente distinto, vivenciou combinações diferentes de estímulo, desenvolveu habilidades motoras de diferentes formas. Então, aí entra também, eu acho que na aula o professor usou o exemplo do clone, e eu vou usar o exemplo dos gêmeos idênticos. 2 gêmeos idênticos com genéticas idênticas não vão ter personalidades idênticas, porque eles vão ter vivências diferentes. Eles vão passar por situações diferentes, e isso vai alterar na personalidade. Sei lá, um de repente escolheu fazer aula de piano, o outro resolveu fazer aula de futebol. Então, ele passou por grupos diferentes, teve habilidades que foram desenvolvidas de formas diferentes, não vai ser o mesmo sujeito, né? Então, nós somos as nossas memórias, nós somos o impacto que aquele ambiente teve, né? Nós somos tudo aquilo que nós vivenciamos e tudo aquilo que a gente conseguiu desenvolver de habilidades ao longo da nossa vida, né? E isso vai repercutir, inclusive, em termos anatômicos do cérebro, né? De estrutura. Então, cada encéfalo é modificado de maneira única. Essas modificações na arquitetura cerebral, combinando com a genética de cada indivíduo, constituem a base biológica da individualidade. Todo comportamento é uma função encefálica, então nós somos o nosso cérebro, né? Então, me vem aquela imagem do cérebro com Alzheimer, e quando se fala em cura do Alzheimer, e eu fico pensando, ok, cura do tecido, regeneração do tecido, mas não vai ser, com certeza, acredito eu que não, né? Posso estar enganada, pode não sei o que vai ter de, né, de medicamentos e de intervenções no futuro, mas será que se vai ter condições de se recuperar aquele sujeito e aquelas memórias e aquelas vivências que foram perdidas com aquele tecido, né? Porque novas memórias serão impressas ali, novas vivências serão impressas, né? Então, os aspectos da personalidade de um indivíduo e suas atividades diárias são guiadas pela memória, armazenadas no cérebro. Grande parte do que é vivenciado, pensado, desejado, fantasiado
não se dá por processos conscientes. E aí, agora, nós estamos falando de inconsciente. Né, das memórias que são armazenadas e que nós não temos acesso. E aí, que eu acho interessante no Kendall e nos trabalhos dele sobre memória, é que ele faz muito esse link com o inconsciente, e ele, inclusive, cita o Freud. Então, quanto mais eu estudo neuropsicologia, mais eu me apaixono pela psicanálise. Né? Muitas vezes o indivíduo não sabe explicar o que motiva as ações. E aí nós estamos falando de inconsciente. E aí, isso em 2014. Em 1914, olha o que Freud já falava, né? Então, 100 anos atrás. Freud, médico, neurologista, né, o fundador da psicanálise. Se a gente pegar os primeiros estudos do Freud, ele tenta, né, nos primeiros textos, entender a dinâmica do cérebro e como funcionam os processos mentais de uma forma orgânica, até que, por falta de recursos da época, que hoje se tem os recursos de imagem, ele abandona isso. Né? E aí ele vai, então, para os estudos de meta-análise e funda a psicanálise, então, vendo o fenômeno acontecer. Como assim? Não vou conseguir entender onde no cérebro isso acontece, de que forma isso acontece, mas eu estou vendo que o fenômeno acontece, e aí começa, então, a fundar a teoria psicanalítica. Mas olha o que ele fala, né? Então, a equação etiológica do Freud, né? Então, a formação do sujeito, fatores constitucionais, né? Então, fatores biológicos, e ele inclui também, né, condições de parto, né, que podem implicar no sujeito, mais as vivências infantis. Então, tudo aquilo que for do ambiental. Então, o biológico mais a soma do ambiente, né, vai ter uma predisposição, e isso vai impactar, né, nas vivências atuais. Então, aquilo que é do infantil, aquela criança que aquele sujeito foi, vai repercutir na vida adulta. Então, a construção freudiana do aparelho psíquico pode ser entendida como uma teoria da memória. Ela é uma teoria da memória. Né? Embora também ele abarque toda a questão da sexualidade, né? Todo o entendimento do Freud é com base em registros mnêmicos, né? Que ele traz isso, né? Que a criança vai fazendo registros mnêmicos e vai correspondendo de acordo com aquilo que vai sendo impresso no psiquismo. Então, é uma teoria da memória. Né? O inconsciente de Freud é relacional, então, da relação do sujeito com o ambiente. Uma vez que se estabelece a partir da relação com o objeto. Então, o objeto, as pessoas, os cuidadores, né? As pessoas que rodeiam aquele sujeito. E a atemporal, uma vez que os registros mnêmicos seguem escritos no psiquismo, ou seja, aquilo que ficou registrado vai seguir com o sujeito por toda a vida e vai ter um impacto, né? Então, a criança que tu foi um dia vai repercutir no adulto hoje. O indivíduo não mais relembra de forma consciente, né, o que ele esqueceu, o que foi reprimido, então, mas ele vai reproduzir isso enquanto uma ação, repetindo de forma inconsciente. Então, assim, ele faz e age daquela forma, sem pensar o porquê que ele faz e age daquela forma, sem pensar o porquê que eu escolhi. Ninguém para pensar o porquê que eu escolhi estar hoje aqui. Eu simplesmente estou aqui e estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. Mas tem um porquê. Né? E é isso que a psicanálise trabalha. Ela vai atrás da origem, tentando entender o que motivou aquele sujeito a ser o que ele é hoje e entender o comportamento dele hoje. E aí entra a parte das motivações inconscientes e escolha profissional. Porque às vezes me perguntam, tá, Luciana, tu trabalha com neuropsicologia, com psicanálise e orientação profissional, como é que é isso? Mas eu vejo tudo como uma coisa só. O ser humano é um só, e o trabalho faz parte da vida do sujeito. Se a gente pensar, até botei esse desenho representando uma identidade, se alguém te pergunta o que tu é, a primeira coisa que tu diz é a tua profissão. Tu não fala, eu sou fulano, filho de não sei quem, moro não sei... Não, tu diz a tua profissão. Então, tu está falando da tua identidade. Né? Então, o indivíduo ele é sujeito das suas escolhas. E muitas vezes aquilo que motiva
e o que faz tu escolher alguma coisa e tomar uma decisão são desconhecidas, são por fatores inconscientes. Tu sequer sabe, né, conscientemente o porquê que tu escolheu aquilo. Então, diferenças fisiológicas, psicológicas, ambientais estão relacionadas às motivações do comportamento e o desempenho das pessoas, interferindo no estabelecimento e concretização de objetivos. Então, exercer uma profissão que esteja de acordo, né, com as inclinações do indivíduo, com as habilidades, com as competências, com aquilo que motiva o sujeito, tende, né, a trazer mais gratificação e autorrealização. Hoje, aí é que eu fiz uma mistura, né, aqui eu estou falando de Zondi, que é um psicanalista, que é Avenato, que é um autor da organizacional Seligman, que é da psicologia positiva, mas todos eles estão falando da mesma coisa, de motivações inconscientes que fazem com que o sujeito faça uma escolha e que, se estiver de acordo com as tuas inclinações, tende a trazer maior autorrealização no teu trabalho, né? E aí hoje se fala muito o estado de flow, né? Que em tradução seria o fluxo, né? Mas que é aquilo que faz com que tu perca a noção do tempo. O que tu faz que, quando tu percebe, passou horas e tu não te deu conta que tu estava fazendo aquilo, porque tu estava interagindo com aquilo e aquilo te dando prazer no que tu estava fazendo, que tu esqueceu o mundo ao teu redor. Isso é o flow. É aquilo que te faz perder a noção do tempo. É claro que nós, né, isso o Mihaly Csikszentmihalyi vai falar, e ele é um autor da psicologia positiva, mas que é claro que a gente não vai estar nesse estado o tempo todo, e também é ilusório pensar que a profissão só vai ter coisas que tu vai amar fazer. Vai ter coisas na tua profissão que tu não vai gostar, outras tu vai gostar mais, vai ter dias que, por outras questões, tu vai querer estar fazendo outras coisas, outros dias tu vai estar cansado, né? Mas tu poder fazer poder trabalhar com algo que te dê prazer, né? Que te deixe em muitos momentos nesse estado de flow. Então, eu tento captar nos meus orientandos, quando eles chegam até mim, ou quando chega um sujeito pensando numa orientação de carreira, né? Ele já tem uma profissão, mas está perdido na carreira, e aí a gente vai pensar se ele vai desenvolver a carreira, de repente, de uma outra forma, por um outro caminho, ou se é o momento de pensar em outra profissão, que aquela profissão foi escolhida, ele não sabe nem por quê, porque às vezes o pai era, sei lá, era médico, então ele acabou fazendo medicina porque o pai queria que ele fosse, ou às vezes o pai era advogado e aí já tinha o escritório montado e o pai queria, mas ele queria ser publicitário, que ele sempre gostou, foi voltado para a área da comunicação, das artes, enfim, mas não deixaram, então ele acabou fazendo, mas ele é infeliz na profissão, não se identifica, então chegou o momento de repensar isso. Então, às vezes, chegam por diversos motivos e eu tento captar esse estado, né? Então, são diversos métodos que a gente utiliza, né? No meu caso, eu utilizo testagem também, porque eu gosto de saber como é que esse sujeito está funcionando, quais são as potencialidades dele, onde estão as dificuldades dele, e algumas intervenções de autoconhecimento, para que ele possa perceber o que eu estou percebendo nele, né? E principalmente de conhecimento de profissões, para conseguir integrar esse jeito dele com as profissões que existem, ter uma visão realista das profissões e de um projeto de vida, e se aquilo cabe naquele projeto de vida que ele tem, né? Porque às vezes tem uma visão irreal, ou às vezes não está condizente com o que ele está querendo como projeto de vida. Eu não gosto muito do termo propósito nem vocação, porque parece que o sujeito tem um chamado divino e que ele tem que corresponder àquilo. E não, né? A carreira, ela é construída, né? Ela é uma construção que está dentro de um projeto de vida. Por exemplo, chega um sujeito que é muito aviação, mas ele tem família, para ele é importante estar no aniversário do filho e passar os natais com a família, tá? Mas talvez tu estejas numa escala que tu não vai ter como fazer isso. Tu vai estar viajando, e às vezes tu pode passar quase um mês viajando. Como é que é isso para ti? Não, eu não quero. Bom, então, embora tu goste muito dessa área,
talvez não seja o que tu vai querer ter como profissão, porque não está cabendo dentro daquele projeto de vida que tu tem e daquilo que tu está esperando, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar juntos. Porque, às vezes, faz a escolha, mas não pensa no todo, né? E de que forma aquela escolha profissional vai repercutir na vida como um todo. E aí eu vou falar um pouco sobre o cérebro emocional e aprendizagem, né? Então, tudo aquilo e que tem muito a ver com esse estado do flow, né, do prazer. Então, tudo aquilo que me dá prazer, eu vou aprender com mais facilidade, porque eu vou prestar mais atenção, eu vou conseguir focar naquilo, porque vai ser prazeroso, porque eu estou com sede de aprender aquilo, aquilo está me dando entusiasmo. Então, vai ser mais fácil de aprender, né? Então, muitas vezes, né, chegam, às vezes, pessoas com alguns transtornos, assim, às vezes, né, eu já tive algumas avaliações, por exemplo, de autista, ou até, assim, que era o antigo Asperger, então, que seriam os autistas hoje de maior funcionalidade, e que eu tento trabalhar com a família, assim, vamos tentar desenvolver aquilo que a gente está vendo, que ele tem facilidade, que ele tem potencialidade, né? Ah, ele desenha super bem, ele adora desenhos, ele adora não sei. Vamos estimular isso nele, né? Porque vamos focar também nas potencialidades, embora ele vai, né, vai fazer outras intervenções para estimular outras áreas, mas vamos ajudar ele nisso que ele é bom, né? Então, prestar atenção, estar motivado, envolvido, né, cognitivamente, ajuda, né, as funções do cérebro emocional humano, né? Então, os fatores emocionais vão influenciar tanto de forma positiva como negativa também. Então, se a gente pensar um sujeito que ele está deprimido, está passando por um luto, perdeu alguém, perdeu o emprego, está passando por uma situação difícil, por mais que seja matemática que agrade, será que ele vai estar conseguindo prestar atenção naquele momento, no que está sendo passado? Provavelmente não, porque ele está muito voltado para ele, né? Para as questões dele, ele não está com cabeça para pensar em aprender nada, né? Então, ele está precisando resolver outras coisas, né? Então, o componente emocional estimula o cérebro, permitindo manter o foco em determinada tarefa. Então, a emoção vai estar relacionada na aprendizagem o tempo todo. Acho que aqui eu já acabei falando, né? Então, aquilo que eu tenho prazer, que eu consigo me engajar, né? Isso também vai auxiliar o sujeito no planejamento, na priorização, finalizar uma tarefa, né? Então, conseguir iniciar uma tarefa, planejar ela e levar ela até o fim. E aí, quando falaram em flow, eu quis entender como é que funcionava esse flow no cérebro. Como é que era isso, que o sujeito entrava nesse estado? E aí entra, então, né? E aí fui atrás, principalmente, né, um componente dos neurotransmissores, e aí a dopamina, né, auxiliando, então, o cérebro a conseguir prestar atenção e estar focado naquela tarefa. E aí também é uma das estratégias que a gente utiliza com pacientes com TDAH e crianças, né? Deixa ele primeiro fazer uma atividade que ele gosta muito para estimular a dopamina no cérebro, para depois fazer o tema de casa. Porque daí ele vai ter mais facilidade de prestar atenção naquela tarefa. Muitas vezes os pais fazem ao contrário, né? Primeiro tu faz o tema, depois tu vai brincar. Não, ele não está conseguindo, vamos fazer diferente. Brinca um pouquinho com uma coisa que tu gosta muito, para estimular a dopamina no cérebro, depois para e vai fazer o tema, que ele vai conseguir fazer com maior facilidade. Né? Então, a dopamina vai influenciar na aprendizagem em razão disso. Né? E que, inclusive, pacientes com TDAH, é claro, além da Ritalina, mas tem se utilizado muito antidepressivos que atuam exatamente na dopamina, para auxiliar eles, né? Então, a tomada de decisão, e aí voltamos de novo para as funções executivas, né? Que é a área que vai
ser responsável pela tomada de decisão. Então, dependendo de como está essa região do cérebro, né, e essas habilidades, o sujeito vai ter maior facilidade ou menor facilidade para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, né? Muitas vezes também, às vezes não é só uma questão de funções executivas, às vezes entram em questões de personalidade, né? Eu costumo dizer, a gente escolhe as coisas por amor, né? Então, assim, se tu pensar, fui numa loja, amei aquela calça, vou comprar ela porque eu amei, me apaixonei por aquele sapato, né? Então, tu escolhe na emoção algumas coisas. Se é um sujeito, por exemplo, mais obsessivo, ele vai ficar ponderando. Ah, mas essa calça tem isso, mas essa outra tem esse brilhinho. Tá, mas essa daqui tem não sei o quê. E ele fica ruminando e não consegue sair do lugar. Né? E aí não é por uma falha das funções executivas, é por uma questão de personalidade. Então, eu também tenho que ter esse olhar para fazer um diagnóstico diferencial, que é diferente de um sujeito que é impulsivo, que faz uma escolha, depois se arrepende, fala coisas na hora, depois viu que não se controlou, não deveria ter feito, que tem uma falha nessa função. E aí eu finalizo trazendo, né, essas duas frases que eu acho interessante, né? Então, tanto o otimista quanto o pessimista contribuem para a sociedade. O otimista vai inventar o avião e o pessimista o paraquedas. Então, nós precisamos dos dois, a sociedade precisa dos dois, né? Porque um vai ter esse ímpeto de fazer aquilo que se considerava impensável, enquanto o outro vai tomar as precauções para que dê tudo certo. Então, às vezes a gente fala, às vezes as coisas dão errado porque faltou um pessimista no grupo para ajudar a pensar o que poderia dar errado e se precaver. Então, também excesso de otimismo não é bom, né? E também a falta dele não encoraja para que tu consiga levar adiante os teus planejamentos, as tuas ações, os teus sonhos, enfim. Né? E o Einstein tem uma frase que eu gosto muito, que é: somos todos geniais, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvores, ele passará a sua vida inteira acreditando ser estúpido. E aí eu acredito muito nisso, assim, todos nós temos potencialidades e habilidades que não precisam ser iguais à do colega, que muitas vezes não é aquela que o pai ou a mãe gostaria que fosse, mas vamos tentar descobrir qual é a tua potencialidade, qual é a habilidade que tu tem, porque tem, vamos descobrir qual é. E aí o meu trabalho em orientação profissional é muito nesse sentido. E, enfim, aqui eu termino a apresentação, né? Era isso, e eu trouxe um pouco assim do meu trabalho, tentando relacionar com alguns pontos da aula, mas mais voltado para a área que eu venho estudando, né? Que tem a ver com as funções. Muito bom, Luciana, muito bem. Obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigada, professor. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Para a gente ficar Como é que eu faço, professor? Lá na parte superior, quando tu passar o mouse bem em cima assim da tua tela, tu provavelmente vai descer uma aba assim. Interromper o compartilhamento. Isso, aí, ó, perfeito, maravilha. Que bacana. Bom, assim, eu sou repetitivo, né, no discurso pós-seminários, que eu acho muito bacana, assim, o tanto que a gente aprende pela vivência de todos, né, pelas diferentes vivências, as diferentes experiências, né, que uma turma tem. Então, achei muito legal, assim, porque é um tema bem fora do que eu estou habituado, né, a trabalhar, mas nós temos vários pontos em comum, né, todos dentro de um interesse cérebro, córtex, funções cognitivas, funções corticais superiores e etc. Então, gostei muito assim da tua abordagem, trazendo, né, o teu dia a dia, né, a tua rotina, que para ti, né, como tu teve tanta segurança na apresentação, mostra que justamente é o teu chão, né, é o teu dia a dia, e enfim, anotei bastante coisa, assim, até em
em nível assim de curioso mesmo, né, para ficar com algumas informações a respeito da tua apresentação, tá? Não sei se algum colega quer comentar alguma coisa sobre o seminário da Luciana. Eu tenho assim umas coisas que eu anotei, Luciana, que eu achei bem legal, assim. Professor. Desculpa, Sabrina, pode falar. Não, tranquilo. Eu achei importante, assim, são coisas muito... Eu não sou psicóloga, eu sou TO, né? Mas desde que eu me formei, eu trabalho em conjunto com fono, com psicólogo, com físio, enfim, a minha formação foi interdisciplinar e toda a minha parte profissional também interdisciplinar. E tanto trabalhei com psicanalista, como trabalhei com psicólogas TCC, né? Que fazem TCC. E acaba que a gente aprende muito, até porque a gente atendia na mesma sala, físio, fono, TO e psicólogo na mesma sala, atendendo as mesmas crianças. Começava a ficar uma coisa mais complicada, chama a psicóloga, bota ela para fora com a família, né? Assim, vamos resolver toda a situação, porque está impactando na criança, está impactando no bebê. E acaba que a gente aprende muita coisa, né? Assim, as falas começam a ficar muito parecidas, porque realmente a gente chegou no transdisciplinar, nessa época que eu trabalhava na clínica escola, no hospital escola aqui da Unifoc, Universidade de Fortaleza. Eu trabalhei 12 anos lá. Então, a gente aprende muito, né? E uma coisa, tudo que você falou, acaba que é muito claro para a gente, né? É óbvio. Mas quando a gente vai para a prática e recebe, né, e escuta, sai tudo, né? Assim, o tiro sai pela culatra em todas as esferas. E como é bom escutar o óbvio, sempre, porque traz a cabeça da gente, inclusive para apurar a escuta, traz para o eixo, né? Eu não atuo nessa área, mas até para eu entender e saber para quem encaminhar, o que fazer, saber que aquela ponta do iceberg não é a criança, é o que está embaixo, que eu estou vendo, né, da família e tal, que eu preciso encaminhar a família para a psicologia, enfim. É muito bom escutar o óbvio e acrescentar muita coisa, né, dessa base que você trouxe, que é muito específico da sua área. E uma coisa que você falou que eu acho importantíssimo e que foge muito do conhecimento de muitas pessoas, até pela informação que falta, é essa especificidade, esse refinamento. Quando a gente vai avaliar uma pessoa, seja uma criança, um adulto, um idoso, entender aquela situação, aquela pessoa, aquele indivíduo, pelo menos no primeiro momento, para saber que não existe, mesmo sendo um padrão ouro, um instrumento que vá dar conta de um ser humano como um todo. Não existe. Não. Quando a gente trabalha em avaliação psicológica, a gente trabalha com uma bateria de testes, né? E às vezes mais de um para avaliar um construto. Então, assim, um teste não me diz absolutamente nada. Porque eu preciso entender se tem outra coisa que pode estar repercutindo no resultado daquele teste. Então, assim, às vezes chega a mãe para mim, eu acho que ele tem problema de memória, porque eu falo com ele, ele não lembra o que eu disse para ele fazer. E muitas vezes o problema não é memória, ele não presta atenção, o problema dele é na atenção, ele sequer registrou. Para te poder lembrar, tu precisa primeiro registrar, armazenar a informação, para depois puxar ela, né, e trazer a informação. Se tu não registra, tu não lembra. E então, naquela determinada situação, trazer um registro que encaixa naquilo, que, né, não é qualquer registro, não é qualquer memória. E isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas chegam, eu atendo crianças, e, mas é porque ele é... E essa semana, conversando com a família, a criança de 21 meses, quase 2 aninhos, né? Não, é porque na minha família, o pai dizendo, na minha família tem muito TDAH. E a mãe disse, na minha família tem muito autista. Então, é porque a criança é TDAH. Aí eu disse, olha, ninguém dá diagnóstico de TDAH numa criança de menos de 2 anos. Ela pode um dia até ser, mas hoje não se dá diagnóstico. Tem muitas outras coisas no desenvolvimento que precisam ser avaliadas. E nessa criança, uma criança tão comprometida, se a gente for puxar os critérios do DSM-5 para a classificação diagnóstica de TEA, ela encaixa em todos, sem tirar nem pôr. Mas isso para a família é difícil ver. Mas, assim,
às vezes eles trazem, a família não tem a obrigação de saber, eu digo muito isso para eles, vocês não têm a obrigação de saber qual é o problema como que o filho de vocês tem, nós aqui temos, vocês trazem o problema, a gente traz a justificativa científica e o direcionamento. E como às vezes as pessoas são taxadas, é o hiperativo, é o isso, é aquilo, e às vezes não é levado em consideração, além do contexto, uma situação que às vezes por trás pode ter uma condição lógica, psíquica, emocional, que está impactando naquele desempenho, né? Mesmo aplicando bateria, mesmo aplicando testes e tudo, né? Assim, na criança, não sei qual é a sua clientela, mas na trabalha criança... com todas as faixas etárias. Todas mas, mesmo, assim, né? Às vezes a questão não é, por exemplo, a atenção. Às vezes a gente precisa encaminhar para outros profissionais que pode estar com problema auditivo. Então, se ele não escuta, ele não vai também registrar a informação que está sendo passada. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, a gente faz toda uma anamnese antes, né? Entrevistas com a família, porque, por exemplo, otites de repetição pode ter alguma questão, né, auditiva. Então, primeiro eu vou fazer uma avaliação, para depois fazer a minha avaliação. Então, tem algumas coisas que eu preciso fazer um trabalho multiprofissional, porque vai impactar no resultado da minha avaliação. E aí isso também, né, me incomoda um pouco, que às vezes a avaliação psicológica fica quase sendo assim a prima pobre da psicologia. A pessoa se forma e diz assim, eu vou começar trabalhando com avaliação, porque tu acha que é mais fácil? Tu vai começar pelo mais difícil. Porque é um trabalho extremamente minucioso, tu tem que estar atento, tu tem que ter o DSM internalizado, tu tem que estar atento para outras questões para fazer essa avaliação, porque um laudo tem um peso na vida daquele sujeito e que vai determinar o encaminhamento daquele sujeito. Um encaminhamento mal feito, isso vai repercutir no desenvolvimento, ainda mais se for criança. De repente, tu vai privar a criança de ter a estimulação que ela precisaria ter naquele momento. E aí eu estou perdendo toda aquela exuberância cognitiva e aproveitar aquilo naquela hora que está tudo acontecendo, né? Então, é algo muito sério, né? E, como eu digo, assim, um teste não me diz muito nada, sério. Né? Eu preciso muito fazer uma sério. avaliação Não é, exatamente. minuciosa. Não é só aplicar, pontuar, somar para saber quando deu. Não, tem que interpretar, as pessoas pensam que é muito fácil aplicar testes. Não, não é, né? E assim, e tem situações e tem determinadas crianças ou adolescentes ou adultos que têm algo de base que não encaixa naquele teste, né? Assim, por exemplo, eu atendo realmente só crianças, né? Primeira infância. E eu aplico a Bailey, que hoje é o padrão ouro. Mas ela não é 100%, mesmo sendo a Bailey, ela não é 100%, porque determinados reflexos do bebê ela não contempla. Reflexos e reações ela não contempla. E tem criança que é tão comprometida de desenvolvimento, de maturação neurológica, que não vai conseguir me dar nenhuma resposta do que a Bailey faz, do que a Bailey, né, pede, do que a Bailey coloca de testes, de situações. Então, eu não tenho como aplicar aquele teste nessa criança. Vai ser uma criança que a avaliação vai ser descritiva em cima de tudo que eu já estudei, de tudo quanto é teste que eu já fiz, de tudo quanto é protocolo que eu já treinei, de tudo quanto é livro e curso que eu estudei. Quer dizer, avaliar não é simples, pelo contrário, é muito mais fácil tratar do que avaliar, porque avaliar você tem que puxar, você tem que usar seu cérebro inteiro e avaliar aquela criança, né, dependendo de cada área, do fio do cabelo até a unha do dedinho. E isso não é fácil, e as pessoas começam muitas vezes a intervir sem avaliar, ou aplicam um questionário, soma e no final dá uma resposta, mas que não correlaciona com a rotina, não correlaciona com o estilo de vida, não faz um impacto na rotina de vida diária, seja criança, adulta, idoso, escolar e trabalho. Quer dizer, na minha área, por exemplo, que atendo muita criança autista e tudo, e essa questão sensorial está muito em evidência, então as pessoas pensam que é só pôr no balanço ou dar uma bacia de sementinhas. E não é. Eu posso muito bem organizar uma criança no balanço, mas eu posso completamente perder essa criança desorganizada se eu colocar no mesmo balanço, dependendo da criança. Então, essa questão da avaliação que você colocou, de que existem muitos testes, muitos protocolos, e que nem sempre a gente vai conseguir utilizar nenhum deles,
porque vai depender do que chega para a gente, né? Isso é importantíssimo. E aí fazer o quê? Não avalia se nenhum teste contempla, né? O olhar é Tem soberano. que ver o quão profissional você é. Claro que ninguém é supimpa, né? Mas a gente está sempre buscando. Mas aí é que tá. Aí é que você tem que estudar mais para avaliar, para intervir sempre, mas para avaliar muito mais. Porque eu só posso intervir em algo que eu avaliei, que eu sei o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que eu não tenho que fazer, enfim. Então, assim, riquíssima sua aula, incrível. Não é minha área, né? Assim, eu estudo pouco a psicanálise, entendo menos ainda, mas eu tento porque costura muita coisa que os estudos do neurodesenvolvimento, essa parte mais neurodesenvolvimentista, não traz. Então, a psicanálise, trazendo essa questão da relação, né, do inconsciente, tudo, costura muita coisa que essa outra parte acaba não trazendo. Então, é muito interessante. Eu fiz até alguns protocolos também para poder entender mais e olhar de uma forma diferenciada para essas famílias que me chegam e para a relação das famílias com esses bebês. Então, assim, uma aula riquíssima, né? Eu acho que, professor, se pudesse botar essa aula, assim, divulgando para as pessoas. Estudem para avaliar, depois vocês aprendem a tratar, porque a gente só trata se a gente souber avaliar. Isso é importantíssimo, e é em qualquer situação, em qualquer área, a não ser que seja algo pontual, sei lá, levou uma queda, quebrou o ossinho do dedinho da mão. É pontual, mas mesmo para saber o que fazer com esse dedinho da mão, tem que avaliar e estudar muito, senão vai calcificar, vai consolidar da forma errada, vai ficar uma fístula eterna que vai, sei lá, romper algum tendão. Então, como avaliar? Avaliar seriamente, avaliar com protocolos sérios, ou se não tiver protocolo na instituição, que instituição pública nem sempre tem, mas saber quem é o indivíduo, saber enxergar um cérebro, né? E não entender 100% e saber que tem que estudar cada vez mais para poder saber o que é que está chegando ali, o que é que se tem que fazer. É imprescindível, assim, mesmo não sendo minha área, mas Tem aprendi um muitos bocado de pacientes, coisa né, que dependendo do caso, assim, eles chegam com uma dificuldade muito grande, eles não vão conseguir fazer aquele teste. Então, eu tenho que utilizar outros instrumentos de avaliação e muitas vezes aquela avaliação não vão ser usados os testes que seriam, digamos, o padrão ouro, mas porque aquele paciente não tem condições. Né? E aí, então, eu tenho que ter todo esse cuidado, né? Eu costumo dizer que o tempo que eu fico com o paciente no consultório fazendo a avaliação é 1/3 do tempo que eu vou ficar em cima daquele material, porque eu tenho que corrigir os testes, eu tenho que cruzar os testes, né? Fazer o levantamento, fazer o laudo e ainda ver se tem alguma coisa ali que pode estar influenciando em outra área, e aí a questão não é naquilo que está apontando, é outra. Né? É um equívoco, às vezes, pensar que o TDAH vai aparecer nos testes de atenção. Né? Às vezes, profissionais mais inexperientes vão cair aí. Porque muitas vezes eles vão bem nos testes de atenção, porque tem uma questão, às vezes, muito forte de competitividade, e aí eles querem ir bem, e aí eles vão entrar em hiperfoco e vão conseguir. Né? E às vezes vão muito bem nos testes de atenção. Onde que eu vou ver? Nas funções executivas. E aí, quando eu faço testes nas funções executivas, é que vai aparecer o TDAH. Não vai ser lá no teste de atenção, porque ele comigo, na hora da testagem, ele colocou toda a energia que ele podia para tentar ir bem. Sai exausto, mas faz, fez, né? E acaba por uma questão, burla. porque daí aí entra as questões, as características de personalidade. Daí, se eu vou avaliar nas características de personalidade, ele foi muito bem em atenção, mas eu estou desconfiando de TDAH. Vamos ver o que apareceu lá no teste de personalidade dele. Ah, é um sujeito que tem isso, né? Então ele botou toda aquela energia para fazer esse teste, porque ele quer ir bem no teste. Mas aí lá nas funções executivas vai aparecer. Vai ter outros momentos de outros testes que isso vai aparecer, ou até assim, é aquele sujeito que vai chegar super atrasado, aquele sujeito que eu vou pedir alguma coisa e ele vai esquecer, ou que eu vou fazer algumas outras coisas e aí eu vou pescar. E é mesmo, eles não faço, né? Mas do tanto que eu converso e estudo com as meninas que fazem as testagens,
como às vezes é um pequeno nó que tem que ir desatando, 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 porque não é o que aparenta ser. Uma vez eu sempre trabalhei interdisciplinar, né? Então, um tempo atrás, estávamos numa clínica, montamos uma clínica, na verdade, eu, uma psicóloga, neuropsicóloga, neuropediatra, enfim. E uma vez a gente chamou pessoas para conversar, porque a demanda começou a ficar grande, essa questão de TDAH, porque teve uma época que era um boom de TDAH, né? Uns 5 anos atrás. Foi um boom de TDAH, pelo menos aqui em Fortaleza, quando na verdade a coisa não era bem TDAH. Então, a gente fez um pequeno momento de conversa aberto, e o tema era: nem tudo é TDAH. E aí falamos, eu, Theo, a neuropsicóloga, que trabalha com TCC, e o neuropediatra. Então, para a gente a gente começou falando da ponta do iceberg, que era a agitação, a desatenção, a impulsividade, muitas vezes um comportamento desafiador, mas que não chegava a ser um TOD, e todo mundo trazendo essas questões de que a criança era TDAH, 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 e aí a gente trouxe todo um outro leque, que outras coisas podem impactar nisso, e a ponta do iceberg como desatenção, né? Uma criança desafiadora, uma criança que não consegue prestar atenção na escola, enfim, mas que muitas outras coisas poderiam estar justificando. Então, é super importante, porque ficam os estigmas, né? A criança que é agitada, a criança que é bagunceira, a criança que é desafiadora, a criança que, como a gente diz aqui no Nordeste, que é arengueira, né? Assim, vai muito em contato com o outro e tal. É TDAH? Não, nem sempre. Ou a criança que não fala é autista? Não, também nem sempre. Então, e aí também a e tudo criança é ela avaliar. manifesta Tudo é algumas outras avaliar. questões emocionais, muitas vezes por meio da agitação, né? Uma criança, por exemplo, depressiva, ela vai manifestar a depressão diferente do adulto. Às vezes vai ser aquela criança que está irritada, que está agitada, né? Que está rebelde. E aí não é um TOD, não é um TDAH. Né? É outras questões, aí tu vai ver, às vezes a família está passando por alguma questão, enfim. Mas eu fiquei com a impressão que o professor Daniel queria fazer um comentário, uma Desculpa. pergunta antes. Não, não, não. Na verdade, isso que é legal, vocês aí discutindo o tema, né, por profissionais brilhantes que são, e o que me deixa bem feliz é presenciar uma discussão como essa, uma discussão em que vocês trazem, assim, vou chamar de problemas de base, né, que são problemas que, de repente, alguns profissionais enfrentam e acabam translacionando isso para os seus pacientes, que é a falta, de repente, de uma condição ou um discernimento em fazer um bom diagnóstico de um processo e aplicar, então, uma boa terapêutica para os seus pacientes. Às vezes, de repente, pela euforia pós-formação, o profissional ele se atropela e daqui a pouco ele acaba não fazendo um bom trabalho. O que muitas vezes acaba pervertendo uma classe, né? Os psicólogos não sabem fazer diagnósticos por 3 pontinhos, né? Os terapeutas ocupacionais não sabem, porque eu conheço uma que não faz, a outra que não faz, ou uma técnica que não funciona, mas não funciona por quê? Porque não foi bem estudado na sua essência, né? E tê-las no programa de pós-graduação aqui da universidade é muito legal, assim, sabe? Então, olha, são pessoas realmente muito diferenciadas, porque tem às vezes esse estigma, né, que eu vejo isso e vi isso em alguns casos, assim, por exemplo, quando a gente coloca num profissional que pratica, então, uma terapêutica, como um fisioterapeuta, né, se ele não tem uma boa base, se ele não tem se ele não faz um bom diagnóstico, e se ele conduz apenas na prescrição que ele recebe do médico, traumatologista, o neurologista, seja lá o que for, ele vai fazer um trabalho muito superficial e linear. Se ele tem preparo, se ele estuda e se ele, dentro de todo o conhecimento que ele
acabou acumulando durante a formação e com uma base naquilo que ele realmente estuda e leva como uma premissa, ele transforma, na verdade, o seu atendimento em algo muito maior, em algo muito mais produtivo, né? Mas ele tem que estar preparado para isso. E esse preparo, vamos ser sinceros, que não é com todos os profissionais, né? Tem muito profissional que vai despejando e aí acaba realmente complicando muitas vezes essa tomada de decisão em relação ao que aplicar ao paciente. Quando vocês falavam, eu pensei em duas coisas, porque eu pensei assim, nossa, eu tenho que falar alguma coisa, o que eu vou falar para essas gurias estão voando, né? Estão lá longe da minha capacidade de conversar sobre isso. Mas eu pensei em duas coisas daí, assim, até para passar para vocês. Eu estou passando agora, aqui no Instituto, pelo um curso, uma abordagem de formação de lideranças, tá? E aí eu fiz um teste, né? Esse lá, que é um saco aquilo, é um saco, não sei infinitas perguntas subjetivas, que muitas vezes a resposta não é uma resposta franca, porque eu não sei, eu nunca me deparei com uma situação assim. E eu vou trazer um exemplo para vocês. Que eu acho que é uma resposta que, na minha opinião, é uma pergunta que, na minha opinião, não deveria existir naquele catálogo. Mas como vocês são profissionais, de repente vocês vão defender essa ideia. Não a minha, a ideia do catálogo. Que era assim, se você perdesse um membro importante, um braço ou uma perna, não é? Você saberia viver de forma em plenitude? Cara, eu não faço ideia, entendeu? Isso é uma coisa muito, muito especial, muito pessoal. Eu operei meu joelho, tá fazendo 4 meses, né? Ligamento cruzado anterior, recuperação dificílima, entende? E por vezes, no início do meu processo de recuperação, eu pensei assim, imagina, que bom que a minha recuperação ela é dolorida, ela é complicada, me tirou mobilidade, eu não consegui nem ir ao banheiro como gostaria, muito menos banho, como estava ambientalizado, mas eu sei que daqui a um mês eu estou recuperado. Ser dependente, não sei se vocês são casadas, ser dependente do cônjuge é algo bem complicado. Pro dependente, né? Não consigo fazer um café, é muito ruim. E eu, em um determinado momento, pensei, imagina uma pessoa que está fadada a ter essa dependência e está com a cognição preservada. Isso é complicadíssimo. Agora, uma pergunta num catálogo dizendo que se eu perdesse uma perna, se eu ia saber viver bem, cara, eu não sei a resposta. E eu respondi, tá. E o meu resultado, eu não quero fazer nenhuma propaganda sobre a minha forma de viver ou a maneira que eu me relaciono com as pessoas, mas eu me considero uma pessoa muito acessível, muito companheira, assim, e é o que eu escuto até dos meus amigos íntimos. Eu fiquei com um nível de empatia quase zerado nesse negócio. E aí eu fui conversar com a psicóloga e eu disse, olha, eu não concordo, né? Chato do jeito que sou nesse momento, eu não concordo com essa situação, porque, na verdade, eu me considero uma pessoa que tem um certo nível de empatia interessante. Esse score, eu não gostaria de ser meu amigo lendo o meu score, entendeu? Eu não quero amizade comigo mesmo. E eu não sou realmente assim. Aí ela me disse, é que a empatia, na verdade, não é não se colocar no lugar do outro, é não entender que a outra pessoa necessita de um auxílio. Bom, pode ser que eu não entenda ou que eu não consiga perceber que o meu colega de trabalho não esteja num bom dia ou esteja passando por um problema e eu não vou eu peco em não chegar para ele e falar: Luciana, tu estás bem hoje? Eu estou sentindo que você não está. Isso, na verdade, para mim é uma percepção que de repente eu tenho dificuldade e não se relaciona tanto com a palavra empatia, que é uma palavra que está muito na moda. E quando as palavras se tornam moda, naquela outra fica perigoso. questão,
Eu estava falando que um teste não me diz absolutamente Foi nada. por isso que eu lembrei Um teste, quando eu aplico testes de personalidade, mesmo dentro de uma bateria de testes, que eu estou avaliando outros construtos também, teste de personalidade eu aplico em média 3. Às vezes um questionário, um projetivo e um que costuma envolver praxia. Por quê? Porque a mão cansa, chega uma hora que a Aham, função motora vai aparecer o que eu estou querendo pegar. aham. É mais difícil da pessoa manipular. Então, esses testes de questionário, a não ser assim, claro, quando vem para a clínica, que a gente tenta ainda fazer um trabalho e o cuidado assim, que momento que eu vou usar os testes de personalidade, porque qual é o ambiente, qual a relação que eu tenho, eu como aplicador, com aquela pessoa que está respondendo o teste, qual a finalidade. Então, provavelmente um sujeito que vai responder um teste para uma entrevista de emprego, será que aquele teste vai estar sendo fidedigno? Que é diferente da Exato, forma que ele vai estar respondendo o teste na minha clínica, que ele está me vendo como alguém que vai ajudar no diagnóstico dele. Então, a minha exato. relação com ele é totalmente diferente. Exatamente. Aí agora, por exemplo, o próximo teste que eu for fazer e que houver alguma pergunta sobre o próximo, a pessoa, eu vou responder sim, 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 porque eu quero pontuar melhor na minha empatia, Claro, porque eu então sei sai que ali. enviesado, Exato, vai né? totalmente, entendeu? Totalmente. Então, por isso que eu lembrei quando vocês falavam dessa composição, né? O que é extremamente importante. E no final desses processos, desse, por exemplo, assim, eu acho que parece meio até horóscopo, porque daí assim, o Daniel, ele é nananã, 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 e aí tu pensa, realmente, eu sou assim. Só que se tu olhar o da Sabrina, eu também poderia ser um pouco da Sabrina. Tem um experimento que fizeram uma vez com um vidente, que foi o seguinte: eles pegaram um número de pessoas, eram mais de 10 pessoas numa sala, e a proposta era realmente de fazer assim um mapeamento da personalidade, mas com uma base mais metafísica, não com uma base científica, mais espiritual e etc. E aí o que eles fizeram? Eles entrevistaram as pessoas individualmente, fake, né? Uma entrevista fake, e fizeram um mapa mesmo da personalidade. E entregaram para os indivíduos, aí entregaram de forma coletiva. Cada um lia a sua personalidade. O Daniel é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa que ajuda o próximo, ele tem um pouco de dificuldade quando ele é colocado num desafio, blá, 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 blá. Perguntaram se as pessoas se identificaram com o seu resultado. Sim, todo mundo. Aí falaram assim: agora troquem o papel. Trocaram o papel, eles pegaram exatamente o mesmo papel. As 10 pessoas ou mais receberam a mesma descrição pessoal e todos se viram naquela descrição pessoal. Sim, Né? porque tu também, o teu foco atencional vai para os pontos que tu está te identificando. Então, daqui a Exato. pouco eu me identifiquei com alguns pontos, mas tu te identificou com outros pontos e vocês se encontraram, E eles né? acabam, né, sendo coringas, né, como uma Claro. carta coringa para todos. Então, muito legal essa visão de vocês, assim, mais do que visão, a preocupação de vocês numa boa base, né? E aí a base, sim, tanto a base que vocês trazem como bagagem e também a base de ferramentas que vocês podem utilizar para que vocês coloquem isso adiante. Na pesquisa básica, só outra coisa que eu lembrei enquanto vocês falavam, tem um sistema muito similar que ele, na verdade, ele ajuda muito para que o pesquisador tenha sucesso, que é justamente isso, o entender o seu problema, né? O que o pesquisador, quando ele entra no mestrado, no doutorado, aqui em nível experimental, ele quer mostrar já a solução. Ele quer pegar, por exemplo, um pedaço ou uns fragmentos de biópsia de cérebro lá do bloco, trazer para o laboratório e avaliar em nível molecular e avaliar, de repente, alguma coisa proteica e alguma interação de alguma via de sinalização.
só que ele não se preocupa muitas vezes na base da patologia, na base da formação daquele cérebro, na base de sinalização, na base de um transcrito de um RNA, como que isso acontece, como que é a resposta de um conjunto de células em relação à mudança de um ambiente, o que aconteceu com essa amostra do bloco até aqui e o que vinha acontecendo quando ela ainda estava dentro da cabeça daquele paciente. Sem entender essa base, a forma de tu apresentar os teus resultados, ela é muito mais fraca. Quando tu entende a base e que tu te depara, de repente, com um resultado distinto daquele que tu esperava, principalmente, tu é capaz de assimilar, opa, mas espera aí, dentro desse tipo de alteração, dentro desse tipo de malformação, a resposta dessa via de sinalização pode ser um rebote em relação à quantidade de medicamentos que vinha sendo administrada para esse paciente. E isso o pessoal esquece de ter como base. E dentro da minha realidade é muito parecido com isso que vocês estão trazendo, sabe? A formar um alicerce inicial para que depois tu trabalhe com a resolução dos problemas. A resolução de vocês, a aplicação da clínica, né? Daquele conhecimento que vocês vão trazer para o paciente. E aqui para nós, a resolução, a interpretação daquilo que a biologia está nos mostrando. Não, Né? e tudo interfere, né? Então, assim, às vezes eu tenho que fazer primeiro um trabalho, assim, meio que de higiene do sono, alimentar. Porque um sujeito, às vezes, que tomou muito café e vai fazer. Isso vai dar alteração, às vezes até prejuízo, dependendo do teste que eu vou utilizar, e aí eu tenho que escolher outra testagem para aquele sujeito. Às vezes, se o sujeito veio de moto, dependendo do teste que eu vou utilizar, eu não posso usar, porque vai dar alteração motora. Então, assim, tem muitas coisas. Às vezes o sujeito, sei lá, né, brigou com a namorada naquele dia. Eu não vou fazer alguns testagens, eu vou trabalhar outra coisa com ele, porque ele não tem condições. Então, ter essa sensibilidade, né? Então, assim, uma criança que não dorme, os resultados vão sair enviesados. Então, eu tenho que primeiro fazer outros trabalhos com a família, né? E às vezes até preparar a família ao longo da avaliação, quando eu trabalho com avaliação, para o diagnóstico final. Claro que o psicólogo ele não fecha diagnóstico, né? A gente faz uma hipótese diagnóstico, aponta o que a gente está percebendo e encaminha para o neuro, para o pediatra, enfim, para que eles que vão bater o martelo, porque tem, né? A gente não trabalha sozinhos, né? Tem uma equipe que também vai avaliar. Mas diante, às vezes, de um diagnóstico muito difícil, também ter, assim, essa sensibilidade com a família, de já ir trabalhando o diagnóstico ao longo dos atendimentos, principalmente, por exemplo, no caso de autismo, já ir trabalhando, né? O que tu percebe? Tá, mas isso que tu tá vendo nele, o que tu acha que pode ser, mas que independente do nome que vai dar, não vai deixar de ser o fulaninho, ele vai continuar sendo o fulaninho, independente do nome, né? O nome vai ajudar para que a gente possa pensar no tratamento e ir trabalhando para que aquele diagnóstico não seja tão pesado. Assim como na orientação profissional, eu também vou pegando pela mãozinha, e às vezes o sujeito chega tão perdido e ele fala assim, tá, Luciana, eu mais não gosto das profissões do que gosto, sim, mas é um trabalho de descarte, a gente vai descartar muita coisa para chegar numa. Então eu vou num trabalho que eu vou pegando ele pela mãozinha, até chegar no final, que assim, é bem aquele, ele diz, mas eu já sei o que eu queria, quase como assim, mas eu nem acho que eu nem precisava de orientação profissional, porque aquilo foi fluindo, foi indo tão fácil, que quando chegou lá no final, ele já sabia a escolha que ele queria. Maravilha. Perfeito, perfeito. Muito legal, muito bom, muito boa nossa conversa, né? Muito aprendizado. E parabéns, Luciana, mais uma vez. Obrigado, Sabrina, sempre contribuindo, né, para as discussões aí na nossa disciplina. Muito legal, gurias. Muito obrigado. Não sei se querem falar mais alguma coisinha. Tudo certinho? Então tá bem. No final das contas, eu tinha mandado uma mensagem para o Pedro, porque ele estava um pouco ausente, mas como a gente comentou ali no início, né, a opção em
assistir a aula somente gravada, mas ele logo me respondeu que ele não vai manter, ele vai cancelar a disciplina, tá? Então, teoricamente, nós encerramos, né, com o seminário da Luciana. Nós daí não temos mais atividades, né, para nossa aula. E aí eu vou fazer uma avaliação em cima dos seminários, obviamente, né, e daí depois eu vou fechando as notas de vocês e vou colocando ali no Moodle, tá? Mas o canal está aberto aqui, os contatos, enfim, eles vão ficar abertos até o final do semestre, e caso vocês queiram conversar, perguntar alguma coisa, alguma questão, estou sempre à disposição aí de vocês. Podem me contatar por e-mail, Então, pelo semana WhatsApp. que vem não temos aula. Semana que vem não temos aula, tá? Semana que vem encerramos. Aliás, encerramos hoje e semana que vem a gente já não tem, certo? Então, assim, vamos falando ali pelo chat ainda até o final do semestre, mas de antemão, agradecer, né, pela perseverança de vocês ao longo do semestre aí, mas espero vê-las de repente em outra disciplina, em outro momento, enfim, e aqui também, quem sabe, né, uma visita da Sabrina aqui no INSER e a Luciana aqui mais pertinho, de repente a gente se conheça aí e se cruze pelos corredores do Instituto. Tô louca para que volte, assim, para a presencialidade, as aulas, né? Para ter esses contatos, né? Que eu acho tão importante. Maravilha, maravilha. Então Tô tá, doida para meninas. viajar pro frio. Porque de calor já basta o Ceará. Doida para viajar pro frio. Nem que seja só para conhecer e volto. Isto. Mas, se Deus quiser, eu ainda vou na PUC. Se Deus quiser, próximo ano, sim, próximo ano. Tu tem que vir. Para conhecer, de alguma forma eu acho que eu vou ter que fazer alguma atividade presencial, mas independente é uma meta, conhecer sim, com certeza, e depois eu vou fazer outros cursos ainda, aquele professor que o senhor comentou, mas se eu for fazer agora, eu tenho que ter um certo... ativar meu controle inibitório, senão eu me inscrevo em tudo quanto é tipo de curso, e aí não dá certo. Mas prazer enorme, professor, Luciana também, acaba que a gente tem pouco contato, né? Mas prazer enorme, aprendi muito, né? Foi muito rápido, mas aprendi bastante e eu vou anotar os contatos de todo mundo. Professor, eu tenho o e-mail, né? Tem lá na coisa da disciplina, e depois eu vou pegar também da Luciana, porque são trocas tão ricas, né? E tantas dúvidas a gente tem, tantas dúvidas ainda vão surgir, porque o negócio indecifrável, né? É o ser humano. Exato. Então, eu sempre tenho muitas dúvidas, sempre aparecem muitas dúvidas a cada criança que chega. E construir, né, assim, eu acho que enriquece bastante. Então, se Deus quiser, a gente se encontra aí em outras disciplinas. Um prazer enorme, Sim. muita gratidão. Um prazer Valeu. enorme também. Eu escolhi a disciplina assim por uma curiosidade de poder aprender todo um lado que eu não vejo nas minhas outras formações, né? Para conseguir ter um pouco mais de contato. Então, eu acompanhei as aulas muitas vezes com a câmera desligada, até por uma questão da internet, para não ficar trancando. Tentava acompanhar algumas coisas, para mim eram muito novas, né? Porque eu trabalho com o outro lado, Sim. né? Mas foi uma experiência assim riquíssima, aprendi bastante assim, ter contato com pessoas de outras formações, né? Além da psicologia, isso eu achei muito rico. Para mim foi uma Bacana, experiência coisa muito boa. boa. Que legal. Então tá, nos vemos aí então e vamos conversando. Vamos sim, até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.